Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar uma matéria que é basicamente a matéria que perpassa a quase totalidade das provas de concurso, chamada Coesão e Coerência Textuais. Hoje até você encontra em alguns editais, as bancas nem põem coesão e coerência textuais. O que as bancas preferem colocar? Domínio dos mecanismos de coesão. Banca CESP, por exemplo, foi a primeira a mudar essa nomenclatura. Então ela põe lá, domínio dos mecanismos de coesão. E o que são essas famosíssimas coesão e coerência textuais? Você tem que pôr na sua cabeça o seguinte, a coesão ela é física no texto. Então ela perpassa o uso de elementos gramaticais que são postos no texto para estabelecer esses vínculos lógicos. Né? Você deve estar lembrado que eu já te falei inúmeras vezes que quando a gente analisa língua portuguesa em prova de concurso, a gente tem que sempre contemplar forma e conteúdo. A forma é o aspecto físico, a coesão envolve a forma. E a coerência envolve as relações de sentido, ou seja, o conteúdo. Então, sempre trabalharemos dessa forma. Forma e conteúdo. Coesão é física e você vê no texto. Coerência é abstrata, você sente. A coesão trabalha com o visual, a coerência com o sentido. Então vamos começar aqui que vou detalhar tudo para você que você entenda exatamente como é que a coisa funciona lá na prova. Vamos lá? Então eu coloquei aqui para você, ó, um texto adequado é aquele que resume as seguintes qualidades. Todas as vezes em que examinadores vão cobrar a língua portuguesa de você ou corrigir a sua redação, os 4 conceitos que eles sempre levam em consideração para dizer que o texto é adequado são a correção, a concisão, a coerência e a coesão. Então, olha só a correção. Ela implica obediência às regras gerais da língua, que normalmente aparece nos comandos das questões como norma culta, norma padrão e às vezes até gramática tradicional. Então, a correção implica obediência às regras gerais da língua, ressalvando-se algumas liberdades, como consequência do estilo do próprio autor. O emprego da modalidade culta aporta maior credibilidade às informações fornecidas. Então, lembre-se de que, quando a banca disser texto correto, correto é o que obedece às normas gramaticais. Agora, a professora colocou aqui para você um asterisco para que você fique atento também à adequação. Veja bem, adequação não quer dizer que está correto. Quer dizer apenas que é adequado a determinados domínios discursivos. Então, o que é essa adequação? Ela caracteriza o uso do português brasileiro nos textos pertencentes aos discursos jornalístico e literário. Então, sempre que se utiliza o português brasileiro, a banca vai falar em adequação. Professora, você pode me dar um exemplo do uso desse português brasileiro? Posso sim. Numa dessas provas de concurso, o autor usou lá a expressão presente para grego. A banca fez a seguinte assertiva. A contração da preposição para é inadequada dado o grau de formalidade do texto. Só que esse para, ele apareceu numa charge, e a gente sabe que as charges são textos mais informais que são publicados normalmente nos textos jornalísticos. Então, observe que a banca põe o uso, aliás, a contração da preposição para é inadequada dado o grau de formalidade do texto. O item era errado. O que você teria que dizer? Ela é adequada dado o grau de informalidade do texto. Então aqui você já sabe, ó, quando a banca fala em adequação, em o que é adequado, é exatamente o uso do português brasileiro que pode aparecer nos textos pertencentes ao discurso jornalístico
e nos textos pertencentes ao discurso literário, já que são dois domínios discursivos que trabalham com uma maior flexibilidade no uso da língua. Falemos agora da concisão. Olha só, a concisão é o resultado do uso de linguagem precisa, enxuta, sem, contudo, comprometer a clareza da informação. O procedimento oposto é chamado de prolixidade, que é um defeito que precisa ser evitado. Prolixo é aquele texto em que eu escrevo muito para transmitir poucas informações. Conciso é o texto enxuto, no qual eu utilizo poucas estruturas gramaticais para transmitir as minhas ideias com clareza, com clareza. Falemos então da coesão. Ponha na sua cabeça o seguinte: coeso significa ligado, unido. Então aí está, ó, a coesão ocorre a ver com os vínculos lógicos que são estabelecidos entre as estruturas textuais por meio de recursos gramaticais, semânticos e estilísticos, ok? Vamos voltar aqui para o nosso materialzinho. O que é a coerência? Coerência é a exata adequação entre o que o autor afirma e o que diz o próprio contexto. Nesse caso, é imprescindível que o leitor conheça o assunto a que esse texto faz referência. Professora esqueceu de fechar os parênteses, professora. A clareza é imprescindível para que o autor ganhe mais facilmente a adesão do leitor às suas ideias. Olha só que interessante. Então, a coerência, ela trata das relações de sentido do texto, certo? Observação. Assim como a coesão está relacionada com a parte visível, física do texto, a superfície, a coerência está atrelada ao que se deduz do todo, ou seja, aquilo que não está visível, porque ela tem a ver com as relações de sentido. Desse modo, a coerência exige uma concatenação perfeita entre as diversas frases, sempre em busca de uma unidade de sentido. Pedir a câmera aqui para mim, por favor. Professor, é possível que eu tenha um texto coeso e sem coerência? Sim, é. Criancinhas. Às vezes as crianças, elas conhecem os conectores, mas não sabem exatamente que ideias eles atribuem, e aí elas podem construir textos que sejam coesos, porém não tenham coerência. Vou te dar um exemplo de uma oração de um período coeso e sem coerência. O time jogou muito mal, mas perdeu a partida. Observe, ele tem um elemento coesivo, o mas ele não é coerente. Eu posso ter um texto coerente e sem coesão? Pode, o exemplo perfeito disso é a música Águas de Março do Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ora, o que você tem aí? Você tem um texto que é coerente, que faz perfeito sentido, mas que não é coeso, porque não tem elementos ligando as orações, certo? Então, é possível que eu tenha um texto coeso e sem coerência, é possível que eu tenha um texto coerente e sem coesão, mas o que é o ideal para que o texto se torne bem harmônico? Que ele conjugue coesão e coerência. Muito bem, voltemos aqui então para o nosso material. Aí está, minha gente, o que é a coesão textual? Ao escrevermos um texto, uma das maiores preocupações é como amarrar a frase seguinte à anterior. E isso só é possível se dominarmos os princípios básicos da coesão. A cada frase enunciada, devemos ver se ela mantém um vínculo com a anterior ou anteriores. Guarde bem isso aqui que depois a professora vai te explicar com carinho o que é essa relação anafórica, que tem a ver com as retomadas de ideias que nós fazemos no texto.
Então, observe, devemos ver se a frase mantém um vínculo com a anterior ou anteriores, que é a relação anafórica, e até mesmo com a posterior ou posteriores, chamada de relação catafórica. Qual é o cuidado que você precisa tomar aqui? É que algumas bancas utilizam essas nomenclaturas. Outras bancas não utilizam as nomenclaturas, mas cobram os fenômenos. Professora vai te dar exemplo. Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar as nomenclaturas. CESP não cobra as nomenclaturas, mas cobra o fenômeno da anáfora e o fenômeno da catáfora. Então, muito bem, professora vai ler de novo para que faça sentido para você. A cada frase enunciada no texto, devemos ver se ela mantém um vínculo com a anterior ou com as anteriores, até mesmo com a posterior ou posteriores, para não perdermos o fio do pensamento. Se não for assim, teremos apenas uma sequência de frases sem sentido, sucedendo-se umas às outras, sem muita lógica, sem coerência. E não é isso que nós queremos de verdade. O trecho que será apresentado a seguir foi extraído de um artigo da revista Veja, escrito por Roberto Pompeu de Toledo a respeito do político Ulisses Guimarães. Você irá observar que é a retomada direta ou indireta do nome de Ulisses que dá estabilidade ao texto, encaminhando numa sequência, ou seja, numa só direção. E que direção é essa? O objetivo do Roberto Pompeu de Toledo é fazer uma descrição precisa da figura desse importante político da nossa nação que já é falecido. Neste texto, as frases estão bem amarradas, porque o redator soube usar com precisão alguns recursos coesivos importantes para marcar os vínculos lógicos, tanto dentro das orações quanto ao passar de uma oração para outra. Então, veja que a coesão interna é tão importante quanto a externa. O que é a coesão interna? Que acontece dentro de uma oração, e a externa, que liga as orações. Assim, em nenhum momento o autor se desvia do assunto, que é Ulisses Guimarães, porque ele se mantém atento à coesão. E claro, dessa forma, ele transmite a ideia para o leitor sem dar sustos nele, que ele lê e entende. Então vamos ver aí o que o Roberto Pompeu de Toledo afirmava sobre o grande Ulisses Guimarães. Vamos lá. Ulisses era impressionante sob vários aspectos. O primeiro e mais óbvio dos quais era a sua própria figura. Contemplado de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro, e os olhos claríssimos de um azul leve como o ar. As pálpebras anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis, a região dentro de si mesmo onde guardava sua força. Engraçado quando ele fala de profundezas aí, porque o Ulisses Guimarães, a gente sabe, morreu de um acidente, né? Quando o helicóptero em que ele estava caiu no mar. Muito bem, analisemos então os recursos usados por Pompeu de Toledo para manter a coesão interna, que é a que acontece dentro de cada oração. Então, olha só, na primeira oração, a expressão vários aspectos já projeta o texto para diante, porque ele vai enumerar e explicar os aspectos. A palavra aspectos é retomada pelo segmento, o primeiro e mais óbvio dos quais. Esse dos quais significa o quê? Desses aspectos. Vamos ao texto? Aí está, ó. Ulisses era importante sob vários aspectos. O primeiro e mais óbvio dos quais o quê? Desses aspectos. Agora, na segunda oração, o pronome relativo que retoma as longas pálpebras, retoma e substitui para evitar que elas se repitam.
né? Então vamos voltar, olha só. As longas pálpebras que subiam, note que o pronome relativo que retoma e substitui as longas pálpebras para evitar repetição desnecessária. Na última oração, o pronome relativo onde mantém o elo com a região dentro de si mesmo. Já os pronomes se de dentro de si mesmo e sua de sua força reportam-se ao sujeito ele da oração quando ele as abria. Então vejamos aqui, ó. A região dentro de si mesmo, observe que o pronome relativo onde está justamente retomando e substituindo a região dentro de si mesmo. Aí tá, região dentro de si mesmo, esse se tem como referente o que? Ele, que por sua vez retoma Ulisses. Olha só que interessante, região dentro de si mesmo, quem? Dentro do Ulisses. Onde guardava sua força, força de quem? O sua retoma ele, que por sua vez retoma Ulisses, e você percebe que esse texto todo faz sentido. Analisemos agora como o autor articula a coesão externa, que é a informação de uma oração para a outra oração. Então vejamos, na segunda oração, o pronome ele retoma o nome Ulisses enunciado logo no início da primeira oração, que é o que eu te mostrei aqui, ó. Contemplado de perto, cara a cara, observe que esse ele estabelece a conexão com o nome Ulisses, que está na primeira oração. Então, nós podemos dizer que há uma concatenação entre o que se afirma na segunda oração e o que se afirma na primeira? Sim, é isso que nós chamamos de coesão externa. Aí, muito bem, na terceira oração, a expressão as pálpebras retoma as longas pálpebras que está na segunda oração. Turma, observa como que este texto vai sendo articulado, vai sendo costurado. Olha só, na segunda oração ele diz, contemplado de perto ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras. Lá no início da terceira oração ele diz as pálpebras, que está retomando as pálpebras mencionadas na segunda oração. É isso que a gente chama de costura entre as ideias do texto. Na última oração, quando ele as abria, você vai observar que o sujeito ele da última oração, da terceira oração, refere-se mais uma vez a Ulisses, que está lá na primeira oração. E o pronome as retoma pálpebras, que está na segunda oração. Ou seja, texto totalmente costurado. Não tem nem como a gente dizer que esse texto não faça sentido. Aí a professora colocou aí para você, ó, atenção. Para determinar a coerência de um texto, é necessário considerar o tipo de texto que está sendo analisado. Por exemplo, em um texto dissertativo, o que se põe em relevo é a capacidade do autor para relacionar os argumentos e organizá-los de forma a deles extrair conclusões apropriadas. Em um texto narrativo, o que se destaca é a capacidade do autor de construir personagens e de relacionar de forma verossímil, ou seja, que pareça ser verdadeira, as ações e as motivações dos personagens. O que você descobriu então? Que a coerência, a relação de sentido de um texto também está intimamente ligada ao tipo de texto que é produzido. Porque se você produz uma dissertação, a coerência se dá no âmbito das ideias que são apresentadas na dissertação. Se você produz uma narração, a coerência se dá no âmbito das ações e dos motivos que levam os personagens a agir. Se você constrói um texto descritivo, a coerência está no âmbito das imagens que são projetadas, que são pintadas
por quem produz esse tipo de texto. Agora eu vou pedir o Wagner para jogar a câmera aqui em mim, que eu vou conversar com você seriamente sobre os mecanismos de coesão que nós veremos no próximo bloco. A professora vai abrir um bloco para te falar sobre os mecanismos de coesão. Primeiro ponto, para que eu tenha um texto coerente, o que você viu? Eu preciso articular bem as ideias desse texto. De que forma eu articulo as ideias do meu texto? Utilizando recursos coesivos, elementos conectores. Tá, quais são esses elementos conectores? Turma, olha só que bacana. Podem ser preposições, podem ser conjunções, pronomes relativos, pronomes demonstrativos. Posso lançar mão das figuras elipse, zeugma, que retomam, mas ao mesmo tempo deixam o texto mais conciso, e posso ainda fazer substituição de termos, que tenha sentido amplo, substituindo um que tenha sentido restrito e vice-versa. Então, estes são os principais recursos de coesão. Qual é o cuidado que você precisa tomar? É que quando a gente observa as provas que são aplicadas nos concursos, o que a gente percebe? Que os examinadores das bancas são professores de língua portuguesa como eu, que têm um ouvido bastante seletivo e um olhar muito aguçado para perceber as fraquezas dos brasileiros no que tange ao uso da língua e explorar isso nas provas dos concursos. Professor, o que você quer dizer com isso? Olha, eu quero te dizer o seguinte, professores que elaboram questões de prova de concurso sempre ficam atentos ao uso que o brasileiro faz da língua, porque aí ele pode pegar as fraquezas, aquilo que o brasileiro utiliza errado e cobrar na prova. Eu vou te dar um exemplo. Estou eu esperando na fila de um banco para ser atendida. Estou eu esperando na fila do supermercado para passar as minhas compras. Sou examinadora de uma banca. Meu ouvido está ali, ó, seletivo, né? Ligado para ouvir aquilo que as pessoas falam. O que eu observo? Que brasileiros têm medo de usar o pronome cujo no seu dia a dia. Quase não usam o cujo, né? Até porque eles se sentem um pouco intimidados, que o cujo deixa a língua muito oculta. Então, o que você vai perceber? Que é muito comum que as bancas cobrem nas provas o uso do pronome relativo cujo. Fique atento a isso. Eu, às vezes, presto atenção nas pessoas conversando ao celular. O brasileiro fala um pouco alto ao celular. Aí ele diz assim, se caso você for, me avise. Se caso você for, me avise. Ora, se caso é um erro crasso, porque ou você vai usar a conjunção condicional se, ou você vai usar a conjunção condicional caso. Você não usa as duas ao mesmo tempo, já que seria um acúmulo desnecessário. Então, se você abrir as provas de concurso, o que você vai perceber? Que muitas vezes a banca cobra lá o tal do se caso, que é errado. Ou você usa uma conjunção ou você usa outra. Então, só por aí você já tendo uma ideia, ó, pronome relativo cujo que quase não usamos, bancas cobram com muita frequência. Conjunções condicionais, se e caso, ou você usa uma ou usa a outra, não se usam as duas ao mesmo tempo. E ainda temos um outro lado, que é o do uso exacerbado, que pode ser explorado nas provas. Pronome relativo que? Brasileiro gosta tanto de usar este pronome que ele o utiliza mesmo quando ele não é necessário. Resultado, quando você abre as provas de concurso, o que você percebe? Que as bancas cobram muito o uso do pronome relativo que. Vamos falar de um outro drama nas nossas vidas. Nós temos uma zona de conforto no uso das conjunções. Então, por exemplo, as conjunções adversativas. Quais são as duas que nós mais usamos? Mas e porém. Resultado, nas provas de concurso, o que as bancas preferem cobrar? No entanto, entretanto, todavia, contudo, porque sabem que essas nós não usamos com tanta frequência. Vamos falar das conjunções concessivas. Quais são as que nós mais usamos? Embora e apesar de. Embora e apesar de. Ora, então se prepare, porque não é isso que a banca vai te cobrar. O que normalmente as bancas cobram? Conquanto as bancas cobram, não obstante, porque elas sabem que isso o brasileiro não usa com naturalidade. Então, por aqui você já tem uma dica, um norte para o seu estudo.
Procure observar aquilo que o brasileiro tem dificuldade de usar, porque é o mais cobrado nas provas, e procure observar aquilo que o brasileiro usa demais, para ver se esse uso é acertado mesmo, porque isso pode ser explorado nas provas. Muito bem, aí estão as dicas preciosas e eu aguardo vocês no próximo bloco para nós começarmos a desvendar esses conectores, esses recursos coesivos e de que forma eles são úteis para vocês também quando vocês forem produzir os seus próprios textos. Não é porque nós temos que pensar o seguinte: eu tenho que estudar os recursos coesivos de um texto para que eu consiga responder e acertar as questões objetivas de uma prova de concurso, mas também para que eu consiga escrever bem os meus próprios textos quando houver redação no meu concurso. Eu aguardo vocês daqui a pouco.